Olá, tudo bem? Eu sou o Dito Nogueira e convido você mais uma vez ao estudar a palavra de Deus. Vem estudar a palavra de Deus comigo, vamos estudar juntos, né? Então convido você a pegar a sua Bíblia, né? A palavra de Deus, e também vamos continuar usando esse trimestre, esse guia de estudo que vem como tema vida, morte e eternidade, né? Nós estudamos na última semana sobre pontos, né, controversos da Bíblia. Hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante, que é que as pessoas falam muito, né? Qual é esse ponto interessante? O inferno, né? As chamas do inferno. Esse é o título da lição dessa semana. E o tema para a gente iniciar o estudo dessa semana, o versículo, né? O tema bíblico para a gente já começar estudando essa semana está lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. Examine todas as coisas, retenha o que é bom. Nessa vida tem muitas coisas boas, né? E tem muitas coisas ruins com coisas boas, e tem muitas coisas boas com coisas ruins. Então, o que esse texto está falando para a gente? Que a gente tem que reter o que é bom, até das coisas ruins, né? E tomar cuidado, não ser influenciado, achar que está fazendo as coisas boas, mas no fundo dela é ruim. Então, nós vamos comentar hoje sobre um grande escritor que escreveu um poema, né? Que influenciou muito a igreja primitiva, né? Influenciou muito a igreja primitiva, que nada mais trouxe assim e colocou, não que ele colocou, ele da sua mente criativa, né, uma pessoa muito criativa, Dante Alighieri, ele fez um poema, né, que ele era um poeta e também criou essa peça, né, e que ele foi na sua. Eu fico imaginando assim, às vezes, você parar para imaginar como é que uma pessoa pode pensar tantas coisas assim, né? Mas nada mais era com coisas dos seus dia a dia, né? Então ele criou na sua mente, ele criou ali uma condenação para essas pessoas que cometiam essas coisas. E dentro dessa ideia, ele criou 9 ciclos, né? É como se fosse um cone, um funil, né? Que começava, ele ia estreitando e no fundo dele estava lá Lúcifer, lá no fundo, né? Devorando os homens, né? Então vamos lá. Quem estava em cima, no início desse cone, né? Quem estava lá? Era um local reservado que chamava de limo, né? Limbo, né? Limbo. O que era o limbo? Era um local que era o intermediário entre o céu e o inferno. Então, quem estava no limbo, ele nem ia para o céu e também nem ia para o inferno. Por que ele não ia para nenhum lugar, nem para o outro? Porque ele era considerado pagão. Quem são os pagãos? É considerado pela igreja? Aqueles que não eram batizados na igreja, né? Então, essas pessoas que não eram batizadas na igreja, porque não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus e não conheceram a Jesus porque nasceram antes de Jesus, então, de acordo com Dante, essas pessoas estavam no limbo. Ela nem poderia ir para o inferno, porque ela não conhecia, não era batizada, não porque ela não queria, porque eram pessoas virtuosas, ela tinha lá suas virtudes, mas ela não podia ir para o céu porque não era batizada e não podia ir para o inferno porque ela era uma pessoa virtuosa, mas infelizmente ela ficava nesse lugar. Ela não poderia nem ir para um lugar nem para o outro. E Dante Alighieri, ele falou de um outro ciclo. O segundo ciclo era a luxúria, né? Ali ficava todos os pecadores, né? Que praticava a luxúria. Nós sabemos o que é luxúria, né? Não vamos entrar nesse tema agora, mas vamos falar. Eram todos aqueles que eram destinados àqueles que viveram uma vida de luxúria, que escolheram ter essa vida de luxúria, né? O terceiro ciclo é o da gula, né? Hoje tem muita gente que tem esse problema da gula, né? Então vamos lá.
Então tinha lá os monstros, né, que devoravam esses homens que eram da gula, né? Então era um lugar reservado para esse tipo de pessoa, para essas pessoas. E o quarto ciclo é para o avarento e esbanjadores. O quinto ciclo, vamos lá para o quinto ciclo. O quinto ciclo é o irados e rancorosos. Então, para as pessoas rancorosas e irados, né, que viviam irados. E o sexto ciclo, que é interessante, era destinado aos hereges. Quem são os hereges? São todos aqueles que não acreditavam em Deus, na existência de Deus, né? Então essas pessoas, ficavam no local onde a tumba era aberta e ficava queimando o tempo todo. Era um local que as pessoas ficavam ali queimando o tempo todo. Então, aqueles que não acreditavam na existência de Deus, que não queria, que não acreditavam e não queriam respeitar a Deus. Então, esses eram considerados como hereges, né? Nós sabemos que na Idade Média, né, no tempo da perseguição, da Inquisição, o que aconteceu? Todos aqueles que não seguiam a doutrina católica, eles eram considerados herege. E sendo considerados herege, eles eram condenados à morte, e a morte, né, no fogo. Eles eram amarrados em fogo. Algumas pessoas eram consideradas bruxas, também eram queimados, homens que eram amarrados e queimados em praça pública, né, porque eram considerados como herege, contra Deus, ia para o fogo. Baseadamente sustentado por essa ideia de Dante, que adotaram essa ideia de Dante aqui do sexto círculo, né, que eram os hereges. E o sétimo círculo era para aqueles que eram violentos, né? E também lá tinha algumas fases, né, algumas valas no sétimo círculo, né, que se você acompanhar aí e ir lá convido você a dar uma olhada na internet, pesquisar na internet, você vai ver. E o oitavo ciclo é para todos os fraudadores, né? Os ladrões, os puxa-sacos, né? Por que puxa-saco? Puxa-saco? Quem é puxa-saco? Os bajuladores, né? Então, o oitavo ciclo é destinado para os bajuladores. Eles levavam surras de demônios chifrudos, né? Eram enterrados de cabeça para baixo, fervem na lava, eles são picados por cobras o tempo todo. Então, ladrões, puxa-saco, que são os bajuladores, né? Que bajulador nada mais é que um mentiroso, né? É aquele que fica, pô, você tá tão bonito, mas você saiu de cá e falou, mas nem me arrumei hoje? Como é que fulano tá achando que eu tô bem arrumado, né? É aquele bajulador que fala uma coisa que quer ali te enrolar, né? Que quer te enrolar. Então tem um lugar reservado para ele de acordo com os ciclos de Dante, né? Vamos lá, continuando. Vamos para o último ciclo, né? Vamos lá, caminhando, que tem os hipócritas também, que está no oitavo ciclo, né? Vamos lá. Tem os falsários também, todos eles estão incluídos no nono ciclo, no oitavo ciclo. E o nono ciclo é destinado para os traidores, né? Na qual o próprio Judas, né, foi colocado como ele tinha que estar lá porque ele traiu Jesus, né? Então ele era para estar lá no nono ciclo. Vamos lá. E no último ciclo, na base desse cone, desse funil, desse cone, né? Quem estava lá? O próprio Lúcifer, né? Devorador de homens, né? Devorador de almas, né? Como eles falam. Então, meus amigos, são coisas interessantes, não são? Nós falamos aí de luxúria, falamos dos ladrões, de pessoas, se você olhar lá na internet, ele está falando de aquelas pessoas que roubam coisas sagradas. O que é coisa sagrada? É aquilo que é dedicada a Deus, né? Dedicada a Deus. Então isso é roubar as coisas sagradas, aquilo que é dedicado a Deus. Então você vai ver que todos esses ciclos, eles vão cada vez mais estreitando, né? Quanto mais largo, menos é a sua responsabilidade, né?
Quando vai afundando, você vai ficando, acaba chegando lá na boca do inimigo, né? De Satanás, que lá na história de Dante ele devora os homens, né? Então, meus amigos, nessa semana, o que essa lição está querendo dizer para nós? Que a gente, de tudo, você retém um pouco, mas não tudo, porque senão você acaba fazendo coisas que vão desagradar a Deus, né? Por exemplo, na Bíblia fala assim, tem um dizer que a gente fala, e é bíblico, que fala, dente por dente, olho por olho. Essa ideia foi colocada e depois teve que ser retirada. Deus teve que intervir, por quê? Dente por dente, olho por olho. Então, o que acontecia? Se alguém batia no seu irmão, você ia lá e batia no irmão do outro. E aquele negócio virou, ou até mesmo, né, um caso de morte, né? Então, o que acontecia? Aquilo virava um ciclo vicioso e virava um ciclo violento. Deus teve que intervir, porque as pessoas estavam levando isso ao pé da letra, que até estavam matando pessoas. Né? Não tinha mais a justiça, então Deus teve que instituir ali alguém para julgar o povo, porque quando a gente começa a tomar a justiça com as nossas próprias mãos, vira anarquia, se torna perigoso, né? O homem começa a achar que tem o direito de tirar a vida do outro. Então tem coisas na Bíblia que a gente tem que reter também o que é bom. Grande 99,9% dos preceitos bíblicos são bons para o homem, mas você tem que saber dividir também. Assim também é com as coisas da vida, internet, livro, né? Programa de TV que você está assistindo, né? Então você vê, tem programa de TV aí que tem lá o programa de música, né? Que músicas gospel, né? Aí você olha assim, mas esse cara tá cantando música gospel, mas será que ele realmente serve a Deus? Então você fica imaginando ali. Então, se isso te escandaliza, não assista, né? Se isso está te servindo para a sua fé com pedra de tropeço, não assista a TV, não lê esses livros, né? Porque hoje existem muitos livros, livro de filosofia, livro de autoajuda, então você tem que tomar muito cuidado com isso. E a palavra de Deus nos orienta, né? Que a gente tem que primeiro buscar o reino de Deus e toda a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas, entendeu? Então, nessa semana, continue comigo. Amanhã tem um tema importantíssimo, tá? E o tema vermes imortais. Que vermes imortais são esses? Vou dar um spoiler para você, tá bom? Tá lá em Marcos 9, de 42 a 48. Lê esse tema aí, depois amanhã a gente discute sobre ele, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe você e a sua família. Não esquece de dar o seu like aí. Pô, compartilhe aí o nosso canal aí com seus amigos e amigas, né? Que esse evangelho possa chegar a outras pessoas, né? Essa conversa entre nós aqui, mande também a sua opinião, me ajude aí a melhorar, né? Que Deus te abençoe, você e sua família, e fique com Deus.